me pediram para falar foi sobre a presença dos portugueses no Japão, ou o chamado século português. Portanto, praticamente de 1540 a 1640, penso, se houver alguma questão. Se houver alguma questão que for. É um século. É um século. E bem medido. Em que os portugueses chegaram ao Japão e claramente influenciaram de várias formas a cultura e a história do Japão. Normalmente associa-se muito a presença dos portugueses no Japão ao processo de unificação que estava em curso nas guerras constantes, na luta pelo poder para se unificar o Japão, nomeadamente através da introdução da arma de fogo, do arcabuz, ou tepe. De qualquer das formas, eu acho que é muito redutor ficarmos pelas armas de fogo, tendo em conta que os portugueses introduziram muito mais coisas que a arma de fogo. Introduziram, por exemplo, a ciência da astronomia, o estudo da matemática, influenciaram parte da arquitetura, introduziram a tipografia, introduziram técnicas de arte de medicina ocidental, introduziram o vidro, introduziram os óculos, introduziram na agricultura algumas árvores, como por exemplo o pessegueiro, a vinha, que aliás é uma coisa típica, para onde quer que houvessem missionários, havia vinhas. Uma razão muito simples, é que a missa leva vinho durante o processo. E, portanto, os missionários, onde quer que fossem, levavam o vinho. O vinho existe a nível mundial, com a expansão que tem, graças aos missionários. E, portanto, o estudo das línguas, a própria forma de se vestir, os japoneses, especialmente aqueles de estatuto social mais elevado, durante uma época gostavam de se vestir ao ocidental. O próprio cristianismo, portanto, que teve um papel muito importante durante esse século e para além desse século, que é uma coisa que as pessoas desconhecem, por exemplo, quando em 1860, 70, chegaram missionários franceses ao Japão, calcula-se que ainda terão encontrado perto de 30 mil cristãos japoneses que praticavam o cristianismo às escondidas por razões de saúde pública. Não é? Porque a partir de um certo determinado momento da história do Japão, os cristãos foram totalmente expulsos, foram perseguidos, martirizados, nomeadamente na última revolta, já praticamente de 1640, na chamada revolta de Shimabara, que o nosso cineasta Martin Scorsese, não Manuel Oliveira, mas o Martin Scorsese há de fazer, segundo que ele diz, o projeto de vida dele, quer fazer um filme exatamente sobre esse assunto. Nessa batalha de Shimabara foram, na altura, mortos perto de 40 mil cristãos. Foi uma revolta que começou, não sei se por razões de ordem religiosa. Há questões pendentes, porque a própria história do Japão, como a professora também há de constatar, muitas vezes não é uma coisa fácil de perceber sobre o que é, porque se a história em si é já sempre uma visão dos vencedores, não é? A gente, se estivesse aqui neste momento com a vitória, por exemplo, da Segunda Grande Guerra da Alemanha, provavelmente os manuais de história seriam um pouco diferentes daquilo que são hoje. Não é? Há sempre uma visão dos vencedores sobre os vencidos. Claramente, a história do Japão foi sempre um ato propagandístico. Não havia os historiadores como nós tínhamos já no tempo dos gregos. O que é que eu posso dizer mais sobre os portugueses do Japão? Pronto, eles influenciaram extremamente o comércio, influenciaram durante o período inicial da presença deles lá, inclusive em termos políticos. Os cristãos foram usados, digamos, pelo Shogun Oda Nobunaga, que tinha como nome cristão Jerónimo. Ele terá sido batizado
se bem que ele terá sido cristão, características próprias japonesas, mesmo alguns senhores feudais dos daimyos que se tornavam cristãos, praticavam um cristianismo que não era propriamente muito cristão, mas pronto. Eram razões de ordem política que levavam muitas vezes a esse processo de cristianização. Mas ele usou, o Oda Nobunaga usou inclusive os cristãos como uma forma de combater e de pressionar e de influenciar grupos budistas, de seitas budistas, que tinham na altura um poder muito grande no Japão, poder militar e económico, e efetivamente houve uma coisa que os shoguns nunca aceitaram de bom grado, é que houvessem grupos que pusessem em questão o seu poder. Aliás, na fase final da presença dos portugueses no Japão, há claramente razões de ordem estratégica e política e que não foram questões de ordem religiosa que terão levado ao conflito com os cristãos, imediatamente os padres jesuítas que lá estavam, que tinham um peso muito grande. Lembre-se que, na altura, haveriam perto de entre 200 a 300 mil cristãos, naquela altura, no Japão. Portanto, tinha um peso muito grande já a comunidade cristã. Uma das formas que eles usavam, por exemplo, para detectar quem era cristão e para perceber os cristãos, era uma técnica que mais tarde foi usada no Brasil, a seguir à Segunda Guerra Mundial, para tentar detectar quais eram os japoneses que ainda estavam totalmente impregnados do espírito de guerra, mesmo depois do imperador Hirohito ter dado a guerra como terminada. No Brasil havia grupos radicais que diziam que a guerra não tinha acabado, que isto era propaganda dos americanos, que era falso. Então usaram o mesmo método que os japoneses, durante a altura da perseguição aos cristãos usavam, que era o pisar no símbolo. Punham uma cruz no chão, aliás, há uma série Shogun, vê-se um episódio disso, Shogun, baseado no James Clavell, com o Richard Chamberlain, que já deu há muitos anos na televisão, em que há uma altura em que se pede exatamente para pisar em uma cruz. Quem pisasse a cruz não era cristão, quem não pisasse era cristão, tinha o caso resolvido. Já não necessitava de declarar mais aos impostos. Queria só aqui salientar mais uma coisa no passado também ao professor, e depois para a gente ficarmos opiniões, uma coisa interessante. Uma das artes, ainda hoje muito reconhecida no Japão, uma arte que é chamada cerimónia de chá, Shama-ryu, que entretanto também, depois com a colonização do Japão, deu origem à presença de outras formas, nomeadamente a chamada chá-do, do chá, que foi desenvolvida por um grande mestre, Seno Rikyu, que foi buscar grandes influências à liturgia cristã. Quem já teve a oportunidade de ver uma cerimónia de chá clássica, que há várias formas de cerimónia de chá, a cerimónia de chá clássica pode demorar perto de 4 horas e tem vários momentos próprios. Se a gente observar com cuidado a cerimónia de chá e tiver conhecimento que é uma missa clássica, não direis algum tipo de missa, mas uma missa clássica feita por um padre que o faz de forma tradicional, vê que há elementos comuns no ritualismo, na forma como se pega algumas peças, pela forma que se limpam, ou a chave do chá ou o cálice, como se faz a dobragem dos panos. Tudo isso foi claramente influenciado pelos cristãos, nomeadamente pelos jesuítas que chegaram a propor no Ocidente que se incluísse a seguir a uma missa, uma cerimónia de chá. Lá eles fizeram isso. O Ocidente não conseguiram trazer isso, não teve repercussões, mas eles lá claramente nunca acabavam uma missa sem ter uma cerimónia de chá. Seno Rikyu foi, numa fase da vida dele, um homem muito protegido pelo poder, nomeadamente o dois dos shoguns. O segundo shogun, claramente,
entrou em conflito com ele, nunca se soube ao certo qual a razão da conflitualidade, mas claramente julga-se que por facto da mulher dele ser cristã e alguns deles de serem cristãos, e na altura já se ter começado a ver a conflitualidade dos cristãos, e ele provavelmente ser cristão terá sido a razão de ser da traição, que nunca se chegou a saber qual foi ao certo dele, e que o levou a fazer o chamado sepulcro, ou harakiri, morte ritual. Hoje em dia é raro falar-se disto. Temos o caso, por exemplo, de um embaixador nosso que esteve no Japão, Armando Martins Janeiro, é conhecido como Janeira, por razões linguísticas da adoção dele, por facto os japoneses não saberem dizer em janeiro, em janeiro, e ele adotou janeiro. Não sabia esse pronome. E ele tem alguns escritos exatamente onde fala disto. Aliás, no Japão não há problema em assimilar-se a esta questão. Se a gente passar para o Ocidente e ver literatura sobre o assunto, claramente há coisas que são missas. Os portugueses, neste aspecto, têm uma falha muito grande, é que nunca defendem a sua bandeira e dão pouca importância a estas questões, portanto, são questões históricas importantes. Fala-se, por exemplo, muito no Marco Polo, fala-se pouquíssimo no Fernão Mendes de Espinho, e nem tanto a obra de Fernão Mendes de Espinho e a importância que ele teve também de chegar ao Japão, dos portugueses, é uma coisa que está muito subestimada. A gente até brincava com o Fernão Mendes de Espinho, mas Fernão Mendes, mito! Brincando com o nome dele. Bom, se conseguimos livrar mais esses aspectos a falarmos nele, mas agora o professor. Obrigado, mestre. Só tocar em alguns pontos sobre o relacionamento entre Portugal, o Ocidente e o Japão. Apenas alguns temas, para depois até dar oportunidade, se quiserem colocar alguma questão, qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade. A primeira coisa que gostaria de chamar a atenção era o seguinte. Eu penso que também temos que ver, é um encontro que o mestre estava a dizer, que a chegada dos portugueses ao Japão em meados do século XVI simbolizou para o Japão uma espécie de desencravamento geográfico, ou seja, a noção que estavam num espaço verdadeiramente global, que ia para além daquilo que era a Ásia. Até então, o Japão tinha apenas sofrido uma grande influência externa, chinesa. O mundo era um mundo de referência, era o mundo chinês, era a grande civilização. Isso começa, sobretudo, em meados do século VI, quando é importado o budismo para o Japão. O Japão, em meados do século VI, é importado, em grande medida por iniciativa da família imperial japonesa, para impor uma lógica centralista ao Japão, para fortalecer no Estado central. O budismo permitia trazer essa matriz chinesa também da organização administrativa. Não é? Enfim, este acaba por ser o grande padrão cultural de referência em relação à China, logo desde meados do século VI, permite esse fortalecimento do Estado japonês. Depois, muito brevemente, só para dar uns traços da história japonesa, esse Estado japonês acaba por entrar a implosão daquilo que se chama o período Heian do século X. Porquê? Porque esse poder central depois fecha-se demasiado em torno da capital, de um modo muito resumido, Kyoto, acabando por descurar a relação com os espaços que são os espaços do interior. Criam-se dinâmicas que vão para além do poder central muito fechado sobre si mesmo, portanto, isto aí a partir do século X, portanto, a degradação do poder político vai se acentuando no século XI, XII, sobretudo XIII, XIV, XV, XVI. Portanto, quando os portugueses chegam em meados do século XVI ao Japão, é um Japão que está verdadeiramente em implosão. Há, efetivamente, um poder de referência que está a morrer, um imperador que não tem, efetivamente, poder político, e aquele que deveria ter poder, que era o Shogun, a casa shogunal, que é a casa dos Ashikaga, também não tem poder de facto, tem um poder de prestígio, mas o que existem são centenas de senhores feudais, chamados daimyo, que combatem entre si. Portanto, quando os portugueses chegam num período em que o Japão está a ser completamente consumido com um ambiente de guerra civil. Os portugueses chegam nesse momento e coincidindo com o início de um processo de unificação do Japão. Um desses senhores, que é o Oda Nobunaga, que o mestre já falou, pelas suas capacidades militares, ele é do centro do Japão, começava a conquistar um espaço cada vez mais amplo no centro do Japão. E ele, com uma grande sagacidade,
consegue perceber que estes viajantes que vêm do mundo estranho, exótico também, podem ser importantes para ele próprio consolidar o seu poder. Primeiro, claro, a questão militar. A produção da arma de fogo, esse senhor, o Oda Nobunaga, é aquele que, de modo mais eficaz, consegue utilizar depois, se eu mostrar, a arma de fogo em batalha. Primeiro consegue, de facto, dar uma melhor sequência eficaz à utilização da arma de fogo. Por outro lado, ele percebe que o Japão ficará a ganhar, ele próprio começa a ser o senhor do Japão, ficará a ganhar com essa ligação ao exterior, com essa ligação no mundo que vai para além da China. A ligação, no fim de contas, a uma potência que se está a aproximar, que não só está ali presente em Macau, portanto, às portas da China, mas também está ligada a um espaço mais amplo como é a Índia. As possibilidades de ligações do Japão a partir deste momento tornam-se importantes para um poder central deste Sr. Oda Nobunaga, que se começa a consolidar, depois do seu sucessor, que é Toyotomi Hideyoshi, que ele morre em 1582, se não estou a erro, depois o seu herdeiro político termina toda a unificação do Japão, e esta ligação ao exterior até também permite a entrada de importantes produtos no Japão, como a seda, e saída de outros produtos como a prata. Este desencravar do Japão é extremamente importante até para uma outra dimensão económica do próprio Japão. Portanto, esta importância, resumidamente, para aquilo que é o poder japonês e para o Japão histórico deste período. Para aquilo que nós chamamos a chegada portuguesa, os portugueses tiveram, quanto a mim, a grande capacidade de perceber que se estavam a integrar num mundo que já tinha uma dinâmica própria. Não era terra plana. Era um mundo que tinha as suas tradições, tinha a sua história, e os portugueses têm a capacidade, sobretudo, de fazer a leitura do meio onde estavam. Aí há uma aliança que é importantíssima. A aliança entre o conhecimento prático, empírico, do que se vê no Japão, como é que são as aldeias, como é que é o relacionamento social entre as pessoas, da parte dos mercadores, portanto, que vinham de Macau, vinham trazendo seda chinesa em troca da prata japonesa, e, por outro lado, aquilo que é a abordagem erudita ao Japão, dos missionários jesuítas, que chegam praticamente ao mesmo tempo que os portugueses em 43, o sul e o Kyushu, e depois os jesuítas em 1549. Os jesuítas, com uma aparelhagem intelectual superior aos mercadores, não é? Estamos a falar também dos jesuítas portugueses, têm a capacidade de perceber depois aquilo que são, digamos, padrões culturais, sobretudo a entender o budismo, no qual se movimentava o Japão, também o shintoísmo, com o conhecimento prático dos mercadores, consegue-se efetivamente fazer um enraizamento a uma presença eficaz dos portugueses no Japão a partir de meados do século XVI. Esta é a grande capacidade que os portugueses, quer na sua vertente erudita, na Companhia de Jesus, quer na sua vertente mais pragmática, têm, que é de perceberem, lerem esta realidade, que era exótica, que era fascinante e para o qual eles tinham de se adaptar, quer os missionários jesuítas, quer os portugueses. Não era tanto necessária uma adaptação deste mundo asiático japonês a modelos de vivência europeia. Não. Esse eurocentrismo teria que ser colocado de lado. Isto é algo muito claro logo a partir do momento em que chegam os jesuítas. A adaptação tem que ser nossa. E para isso era preciso perceber todo o funcionamento social e cultural. Aqui, permitam-me referir um português, um missionário jesuíta, que é absolutamente fascinante e importante neste relacionamento cultural com o Japão, o missionário Luís Freud. Ele, na década de 60, está na capital, portanto, está no centro político, cultural em Kyoto, porque abre-se uma missão no centro do Japão, e ele, juntamente com outro missionário português, o Gaspar Vilela, e o italiano, o argentino, tentam perceber o que é a identidade japonesa. Conhecer a língua japonesa, era fundamental conhecer a língua japonesa, perceber qual era a situação política, e tudo isto depois era escrito em cartas que eram enviadas para a Europa, com relatórios pormenorizados do que era ser japonês. O Luís Freud ele chega em 63 por aí a Kyoto, sai em 75, depois são um pouco mais de uma década, mas intensa de vivência no centro do Japão, depois vai para Nagasaki, uma parte já mais ocidentalizada no sul, e escreve uma história do Japão.
Ele, a partir do conhecimento, tem escreve uma história do Japão enorme, que são 5 volumes, penso, publicado pela Biblioteca Nacional, também já em CD-ROM, e que ele, portanto, ele absorveu todo o conhecimento da história do Japão até ao momento presente, década, ou do Nobunaga, década de 80. É? E depois faz outra coisa mesmo interessante, escreve um tratado, que é o Tratado dos Costumes, em que ele faz uma comparação entre aquilo que são os costumes ocidentais e aquilo que são os costumes japoneses. Quer na indumentária, quer naquilo que são os centros urbanos. Ele diz, na Europa é assim, no Japão é deste modo. Alimentação, tudo diz respeito à vida cotidiana, e o que é fundamental é que ele põe duas culturas para a par. Ou seja, aquela ideia de uma cultura europeia superior não existe. O que existe são duas culturas, duas matrizes civilizacionais que têm que se conhecer, têm que se entender e têm igualmente o mesmo valor. Portanto, a reforçar esta ideia, este profundo respeito por aquilo que é a identidade do outro, que aconteceu no Japão, verificou-se com esta presença, quer missionária, quer portuguesa, da parte dos educadores. E eu penso que é isso que, enquanto hoje ainda sentimos, quando falamos com os japoneses, eles terem percebido que o português não se quis impor ao Japão, ou não quis impor uma matriz civilizacional, cultural. Deixou-se fascinar pelo Japão, contribuiu também com vocabulário, como o seu mestre, com ciência medicina, que referiu. Portanto, foi uma simbiose que eu acho que acabou por ser verdadeiramente exemplar da que são relações interculturais entre povos tão diferentes. Só duas ou três ideias que eu queria aqui deixar. Pegando já nessa parte final, da questão da língua, há um tempo que, com pessoas que não são propriamente jovens, provavelmente conhecerão um termo que hoje em dia praticamente é em desuso, é o termo, isto é uma chungaria. Chungaria vem exatamente do termo originário japonês, que era um tipo de literatura própria que se dava às meninas antes de se casar, digamos que era um manual de sexologia, ilustrado. Provavelmente os portugueses, quando viram aquilo, achavam que era ordinário, e então passou-se a usar o termo chungaria para coisas que só eram ordinárias ou pouco delicadas. E outros termos, como por exemplo, sacana. Sacana vem do sacaná, cheirar a peixe, uma coisa desagradável. E, efetivamente, houve um conjunto de pessoas interessantíssimas, valendo isto, acho que foi um homem que foi tão pouco valorizado e só muito recentemente que começou a ser valorizada a dimensão do trabalho dele, que foi espetacular. Mas, por exemplo, temos também o caso, por exemplo, do Venceslau de Moraes. É um homem que fez uma obra interessantíssima sobre o Japão, em que abandonou praticamente a sua vida como ocidental e tornou-se praticamente japonês. Pensamos que mas creio que é o único ocidental que tem uma estátua no Japão. E realmente é um homem que ainda é estudado pelos japoneses. Ele costumava dizer que os portugueses e os japoneses tinham muitos elementos em comuns e que nós devíamos reforçar os nossos laços com eles. Bom, não sei se a gente tem assim tanto em comum, pelo menos respeito pela cultura deles tivemos, enquanto lá tivemos. E há realmente várias áreas onde nós tivemos importância, por exemplo, o leque, uma coisa que a gente trouxe para Portugal e depois foi difundido, o leque de Abril, que foi criado por uma senhora. Isto é o que a história, ou o mito diz, depois de observar a cauda do pavão a abrir-se, o chá, o biombo, tudo isto são coisas que nós trouxemos, e os lacados são coisas realmente que, na relação com eles, foram coisas que a gente levou, mas que também trouxe. Há aqui só uma pequena referência de uma personagem histórica que muitas vezes é referenciada pelas pessoas que gostam do Japão e que gostam de uma certa visão histórica do Japão ligada ao lado mais bélico. Há uma personagem que é o Miyamoto Musashi, que foi considerado provavelmente uma personagem, não era mítica, foi uma personagem real, que era um samurai, que
tinha uma característica que ele era exatamente o oposto que eram as outras pessoas. Enquanto um samurai clássico era um homem que seguia um ritual em princípio, não é? Um ritual de combate e um certo número de regras muito rígidas. O Miyamoto Musashi era um estratega por natureza e então ele usava a estratégia como forma de tirar proveito dos outros. Por exemplo, se marcava para as 10 horas um duelo, Miyamoto Musashi chegava 2 horas atrasado. Quando chegasse 2 horas atrasado, o que lá estava furibundo, perdia a calma e ele tirava proveito disso. Ou fazia exatamente o contrário. Chegava antes e fazia uma emboscada. Há o caso de combate mais célebre dele, com um indivíduo que era considerado um grande espadachim, e ele aparece para o combate atrasadíssimo, de propósito, e quando chega nem sequer leva uma espada. Pega um ramo, adapta um remo, adapta o remo e vai combater com o remo. O outro, quando vê aquilo, considerou aquilo uma coisa tão insultuosa e nervosa, passou para ele, o outro arrumou o caso. De qualquer das formas, Miyamoto Musashi também foi conhecido por uma coisa, é que ele desenvolveu uma escola de Kenjutsu, uma escola de sabre, muito própria, que não existia na altura, que foi inovadora. Foi o combate com 2 armas, ou seja, um sabre, um katana, e um sabre mais pequeno chamado wakizashi. Não há certezas, mas julga-se por influência ocidental, também dos portugueses. Os portugueses, quando chegaram ao Japão, levavam combate normal com espada e com um pequeno sabre que chamava-se uma misericórdia. Era típico. Lembre-se que os portugueses tinham sempre um papel importante naquela zona, nomeadamente em apoio ao combate também aos piratas. A observação dessa forma de combate claramente pensa-se que terá influenciado esse indivíduo que hoje ainda é reverenciado no Japão como expoente máximo que era um samurai, se bem que há outras personagens na realidade históricas, na minha opinião, muito mais interessantes, mas como ele realmente era um homem chamado lobo solitário, um homem que não se preocupava muito com a sua aparência física, com a sua própria higiene pessoal, que era uma coisa que incomodava os outros samurais. E realmente os japoneses têm esta característica. Eles são muito ritualistas. Aliás, essa forma de ritualização tem razões de ordem psicológica e estratégica muito própria. Numa sociedade em que qualquer coisa pudesse ser razão para um confronto, a melhor forma de evitar situações dúbias é claramente criar normas para tudo e mais um par de botas. A norma como se entrava dentro de uma casa, como se saísse de uma casa, como se cumprimentava, como se punha a faca, se há que houvesse um instrumento, por exemplo, de corte, ou um peixe. Vamos começar por um peixe. Se colocava um peixe no prato com a barriga virada para fora, isso era uma ofensa. Porque normalmente o seppuku, o harakiri, era feito ao nível do ventre. O peixe, quando era colocado no prato com a barriga para fora, era a mesma coisa que dizer ao indivíduo: vai-te matar. Não se dizia verbalmente. Se dissesse verbalmente, havia com certeza um confronto. Por exemplo, as flores, os arranjos florais. Quando se ia à casa de alguém, se o dono ou a dona da casa quisesse transmitir um desagrado pela visita de alguém, colocava as flores com as costas, neste caso já está com o rosto virado para a frente, não está com as costas viradas para baixo, viraria a flor de forma a mostrar as costas. Assim poderia dizer que estava em desagrado sem o dizer verbalmente. A pessoa que visse não teria que reagir porque poderia ignorar algo que, se fosse através de palavras, nunca poderia ignorar. Daquele processo de ritualização dos comportamentos também era uma forma de minimizar situações dúbias que levassem a situações de confronto. Todos estes aspectos eu penso que fazem parte realmente de uma cultura muito diferenciada da nossa, que, pronto, ainda hoje, muitas das vezes não é bem entendido. Pensar que hoje em dia, mesmo com a ocidentalização, que a gente entende bem o que é um japonês,
especialmente um japonês mais idoso, às vezes não é fácil. Um sim que é um sim total, um não que é um não total, e há muita nuance em termos comportamentais derivado de princípios de convivência. Por exemplo, aquilo que se designa como chamado giri. Giri é um conceito de obrigação. Por exemplo, imagine-se que vamos na rua e que passamos por alguém, realmente a pessoa vai com o chapéu na cabeça, uma rabanada de vento, o vento tira o chapéu para o chão. Um japonês, se pegar no chapéu, aproximar-se-á da pessoa, para quem tem o chapéu, numa atitude muito humildade, e veremos estranhamente ele pedir desculpa de estar a entregar o chapéu ao outro. Porquê? Porque para um japonês, ser objeto de um favor, no caso do pessoal que tem o chapéu, é claramente criar giri, uma obrigação de a pessoa pagar essa dívida. E normalmente as dívidas nunca se pagam integralmente. Eu costumo dizer aos meus alunos, quando eles vêm para aprender comigo, que não há dinheiro que pague uma hora de ensino de um professor. Eu não posso pegar o dinheiro e chegar ao professor Pedro e dizer, oh meu caro amigo, eu quero, volta esta hora. Não há. Portanto, qualquer obrigação provoca necessariamente uma resposta e quase para a vida inteira de pagar. Daí que é raro pedir dinheiro emprestado no Japão. Uma coisa quase absurda. Este conceito de giri, por exemplo, que é um conceito muito estranho. Eu lembro-me que há uns anos, li numa revista, uma impressão que foi em 2018, já está há bastantes anos mesmo, um caso de um empresário japonês que tinha sido apanhado a assaltar um banco. Bom, foi apanhado e perguntaram-lhe qual era a razão porque ele tinha assaltado o banco. Ele disse que não tinha dinheiro para pagar os ordenados dos funcionários e não queria falar com as obrigações para com aqueles que estavam dependentes dele. Eu estou a imaginar no Ocidente os empresários a assaltarem os bancos para pagar os ordenados dos funcionários. É uma coisa que é um princípio estranho. Claramente lá isso era algo que era intolerável, porque ele preferiu cometer algo abominável, que era assaltar um banco. Mais e mais os japoneses não têm um sistema de justiça como o nosso, não é? É muito mais rigoroso em algumas coisas. E ele preferiu cometer um crime, mas não faltar com as obrigações, porque iria criar